estudante de 13 anos cria uma página numa rede social, posta vídeos, opiniões sobre as condições da sua escola. Uma conduta, inclusive, do próprio professor em sala de aula acabou sendo divulgado para o mundo. E esse assunto, exatamente, foi destaque não só no país, como também em noticiários internacionais. O que você acha de iniciativas como esta? Essa realmente é a melhor forma de denunciar, de praticar cidadania? Quais os valores e regras de relacionamento nas redes sociais? O Parlamento Debate traz esse assunto à discussão. Qual a importância das redes sociais para a prática da cidadania? E nós recebemos aqui 3 convidados que são o deputado Juarez Ponticelli, ele que é do PP, e preside a Escola do Legislativo, o deputado Lício Mauro da Silveira. Escola que tem sempre essa preocupação de incentivar a participação dos jovens no processo político, na política, enfim, formar cidadãos. Obrigada, deputado, pela presença. Muito obrigado também. Também está conosco a doutora Ada Marisa Tobal. Ela é consultora educacional da Secretaria de Estado da Educação, doutora em Mídia e Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina. Muito obrigada também, doutora Marisa, pela participação. Ada Marisa. E ainda conosco, o professor doutor Francisco José Castilho Caram, da Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Ciências da Comunicação pela USP e também doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo. Muito obrigada, professor Caram. Obrigado. Professor que trata bastante de ética com nossos estudantes de jornalismo na Universidade Federal do nosso estado. O que os senhores acham? Deputado Juarez Ponticelli. Eu quero conhecer essa menina, né? Ao ponto que cumprimento o doutor Caram. Aliás, nós convidamos a mãe dela para estar aqui conosco. E vamos convidá-la quando? Mas não pôde. E ela, quem sabe, vem numa outra Mas na Escola do Legislativo a gente vai fazer o convite. Professor Caram, bem-vindo à nossa casa, professora Ada. Que bom tê-los aqui. Muito obrigado pelo convite de novo, Maria Helena. Eu acho essa menina genial. Primeiro porque ela nos oportunizou esse debate, né? Uhum. Ela fez algo excepcional que nos colocou, que colocou esse assunto em pauta aqui na nossa TV Assembleia, aqui em Santa Catarina, no Brasil e no mundo. E essa é uma discussão que precisa ser feita. Não fosse a genialidade dela de proceder assim, nós não teríamos essa oportunidade necessária desse debate. Porque eu não tenho nada contra nem a favor da atitude dela, né? Pelo contrário, acho que ela nos dá uma grande oportunidade de discutir, de aperfeiçoar, de utilizarmos cada vez melhor essa ferramenta. Ela tem que ser utilizada, que bom que aí chegou, mas nós precisamos estabelecer parâmetros de ética, de responsabilidade, da consequência que isso gera. Então, essa menina é genial por nos oportunizar esse debate aqui no dia de hoje. Professora Ada, doutora Ada, muito obrigada mais uma vez pela presença. O que a senhora acha de assuntos, de fatos como este? Eu acredito que nós precisamos de muitas Isadoras, muitas, mas o acesso à internet, a internet é uma mídia que ela é a mais democrática de todas as mídias, porque ela oportuniza a todos, independente de raça, credo, cor, situação econômica, ela dá acesso a qualquer pessoa. Só que no caso desta jovem, por exemplo, eu admiro, por exemplo, a coragem dela denunciar o estado da escola, né, e tal, tanto é que depois foram feitos os reparos, quer dizer, recurso havia para ser feitos os reparos, por que não foi feito antes? Precisou a aluna denunciar? Agora, em relação ao professor, que ela também denunciou aquele professor, aí eu discordo. Eu discordo porque ela é uma menina de 13 anos, ela tem que ter uma orientação da escola, orientação da família, orientação de todos, o corpo docente da universidade, dos especialistas. Ela deveria ter procurado amparo na escola e com o corpo docente para resolver o problema do professor. Porque, na realidade, ela atingiu a imagem desse professor enquanto profissional. E isso é muito sério, sabe? Então, quer dizer, nós temos que pensar que não é só dar o acesso à rede. A rede é democrática, como eu falei, mas de que forma esse acesso é dado e é permitido. Não é proibir o acesso, muito pelo contrário.
Mas nós temos como que esse acesso vai ser feito e de que forma ele vai ser usado, como o deputado falou. Né? Professor, doutor Caram, nós estamos preparados para essa democracia? Estamos preparando os nossos jovens para essa democracia? Olha, eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que a atitude tem um lado positivo e tem um lado negativo. Me parece que, do ponto de vista de uma teoria democrática, as redes sociais, elas cumprem um papel de fiscalizador, por exemplo, do setor público e do setor privado, onde há fatos e atos que repercutem na esfera pública. Então, isso parece importante. E parece que nas redes sociais o que vai prevalecer é mais o aspecto ético do que o legal, porque está cada vez mais incontrolável. E, portanto, tem que preparar para isso. Quer dizer, o que é importante na rede social? Ali circula tudo. Parece que tem que ter veracidade, tem que ter, em função da veracidade, tem que ter, vamos dizer assim, relevância e tem que ter inteligibilidade, tem que entender o que se passa. Então, parece que é uma terra aberta, é uma terra que é de todos e não é de ninguém. Então, que atitude é essa? Isso aí pode gerar comportamentos absolutamente emancipatórios e contribuir para a democracia, como pode gerar comportamentos autoritários e, inclusive, de campanhas de extermínio. Então, é absolutamente aberto esse cenário e me parece que exatamente na educação é um centro nevrálgico de procedimentos, de investimento, para que as pessoas consigam entender o que se passa. Então, eu vejo aspectos positivos e vejo também um campo muito aberto de exibicionismo e de narcisismo no Facebook, no currículo Lattes, em todas as partes que as pessoas querem se mostrar ou repercutir coisas que, a rigor, não têm muita relevância. Se preocupando muitas vezes com a sua própria segurança, né? Que é algo que as pessoas têm que se atentar. Uhum. E, por outro lado, quer dizer, a exposição desse caso especificamente levanta algumas bandeiras. Quer dizer, a professora falou sobre que em seguida foram corrigidos alguns problemas. Por que não foi feito antes? E aí tem uma questão de fundo, porque eu vejo que a mídia repercute esse fato, mas, ao mesmo tempo, não repercute outras questões. Quando há uma campanha pelo enxugamento dos cofres públicos, se está tirando professor de sala de aula, se está rebaixando salários, se está encurtando determinados orçamentos que poderiam exatamente resolver problemas como esse. Então, parece que essa repercussão deveria também vir acompanhada de outro tipo de investigação, que é em relação ao orçamento, abertura de concurso, infraestrutura e outro tipo de investigação que está ligado diretamente à mídia, que é sonegação de impostos. Recentemente, o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, falou que a dívida com o INSS chega a R$1 trilhão. É uma dívida significativa. Uma grande parte é de setores, inclusive relacionados à mídia, que não recolhe os impostos devidos. O Estado precisa, se ele é representativo maior, teoricamente, em aspas, dos súditos, ele precisa investir e não é possível que haja esse tipo de desvio. Voltando à questão das redes sociais, me parece que é muito relevante assim que haja esse espaço, mas parece que a educação é um ponto central para isso. Né? Então, eu vejo que tem coisas boas e tem coisas que eu acho absolutamente fascistas ali nas redes sociais. Eu poderia complementar a fala do professor? Em relação às redes sociais, à internet em si. A leitura que eu faço, o olhar dos nossos alunos é um olhar mais prazeroso, mais de lazer, né? Com exceções das Isadoras que estão por aí. Mas, no geral, o olhar dos nossos alunos é um olhar de lazer, de prazer, de passatempo. E o olhar dos educadores é um olhar pedagógico. Então, o que nós temos que ter, professor Ponticelli? A sua escola de governo pode nos ajudar. É uma formação continuada para os nossos professores, como trabalhar com essa questão da internet, das redes sociais, de forma pedagógica, né, na construção do conhecimento e que traga esse aluno com esse olhar mais na busca do conhecimento do que não apenas só o lazer e o entretenimento. Então, eu acho que nós temos que a Secretaria de Educação do Estado, ela tem no seu portal várias ferramentas que podem ajudar o professor. Nós temos, por exemplo, a Rede Catarinense de Pesquisadores, a RCPE,
onde nós temos vários fóruns abertos para discutir com os educadores questões como essa, por exemplo. Nós discutimos a questão da avaliação, da matriz curricular, os dados do IDEB, enfim, tudo aquilo que interessa às nossas escolas. A Rede Catarinense de Pesquisadores libera para os nossos educadores e para nós do órgão central e para as regionais abrir fóruns para discutir essas questões. Então, nós já temos no portal da Secretaria do Estado Uma ferramenta. Essa ferramenta. Temos outras ferramentas também, de formação continuada à distância, gratuita para os professores, também oferecemos. Nesse momento, nós estamos começando, já selecionando professores para serem capacitados, ter uma formação continuada em língua estrangeira, com a parceria da Universidade Federal, mas em relação às mídias especificamente, a gente está caminhando. É um caminho aberto, como disse o professor. É um caminho aberto. Nós temos feito um esforço aqui na escola, na Assembleia, por intermédio da escola, no sentido de oportunizar também a construção dessa cidadania. Nós temos no programa Conhecendo o Parlamento, por exemplo, a vinda, em cada semestre para cá, de 5 deputados por cada macro-região de Santa Catarina. São eleitos, são 8 macro-regiões, são deputados jovens que são eleitos, as escolas são sorteadas por macro-região, para não, no sorteio, não levar a sorte de uma só região ficar encaminhando, ou as mais próximas, encaminhar em detrimento de outras, então já tem esse cuidado. E aí a cada semestre vem 8 escolas, onde os 5 parlamentares de cada escola são eleitos democraticamente, o TRE tem sido um parceiro desse processo. A gente faz todo um trabalho de preparação lá dos alunos, que elegem democraticamente, e eles vêm para cá e passam 2 dias aqui conosco, conhecendo o parlamento. Eu conheço. É um programa extraordinário. Eles saem daqui com uma visão completamente diferente daquilo que tinham do parlamento antes de vir para cá. Além disso, nós temos outros programas como a Construção da Cidadania, Construindo um Novo Olhar, Educação para a Cidadania, Construindo um Novo Olhar, onde o Instituto Estadual de Educação tem sido o histórico parceiro, além de tantas outras escolas aqui do entorno, porque aí são estudantes que vêm para cá com frequência, o programa dura em média 6 meses, e, professor Carão, a experiência melhor que a gente tem é da redação que ele faz, do pensar dele sobre o parlamento quando aqui chega. É impublicável o que eles pensam do parlamento e da coisa pública. Depois de passar 6 meses aqui, eles saem completamente transformados e defensores de carteirinha, não do parlamentar A, B ou C, mas do parlamento. E do processo legislativo como um todo. E do processo como um todo. Então, a gente tem, no Fala Jovem, que é outro programa da escola, a gente tem procurado trabalhar. Nós tivemos a coragem, quando assumi a presidência da escola, Maria Helena, que era a apresentadora primeira... né, do Fala Jovem? Me ajudou, eu era mais jovem. Nos ajudou a construir, eu também, bem menos redondo do que hoje, né? Lá se vão 6 anos. A gente iniciou, professores, esse programa levando a TV Assembleia com a Escola Legislativa para o Diretório Central de Estudantes, para o auditório da universidade. Eu me lembro quando nós fomos na UFSC. O risco incalculável que nós programa ao vivo. O risco incalculável. Colocar 2 ou 3 parlamentares diante de uma plateia de 400, 500 estudantes, lhe emprestando o microfone para ele perguntar o que quisesse. E olha, o que a gente cresceu, o que nós parlamentares crescemos, o que o poder cresceu nesses debates, e hoje a demanda é enorme. Agora, a professora e o senhor também colocaram com muita razão. Por isso que eu disse que no início, que eu não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. Eu acho ela genial. Agora, a gente tem que trabalhar esse processo. Eu vivi, nesse início de campanha eleitoral, por exemplo, uma outra experiência nessa área extraordinária. Quando começou a campanha, quando foi liberada a campanha, um determinado candidato lá em Tubarão, que nem é do meu partido, começou a mandar mensagens pedindo voto. Alguém escreveu achincalhando as eleições e os candidatos. Usando uma rede social. Usando uma rede, dizendo que tinha que ser proibido, que não era possível que candidatos
pudesse usar a rede social para pedir voto, porque ele não é obrigado, ele não tem o direito de receber aquilo, ele não quer receber aquilo, ele tem nojo de política. E foi nessa linha. Eu me surpreendi com os comentários repudiando aquela atitude. E o primeiro veio assim: eu tenho que ler, sou obrigado a ler a sua manifestação do bolo que comeu no fim de semana, da sua festa particular com a sua família, você fica compartilhando isso, eu sou obrigado a receber. Agora, alguém que se presta a participar de um processo democrático não pode usar a rede para isso. Então, aquele episódio gerou Você é livre, você é democrático, debate tudo extraordinário. É válido. Então, a professora colocou muito bem no início. É um instrumento extremamente democrático, mas precisa de limitadores. O problema é que nós não temos... Esse avanço é muito recente. Professor, me interrompendo, dia 30 agora de agosto foi aprovada uma PL em Brasília para regulamentar o uso da rede. Ela vai ser regulamentada. Vão ser abertas várias comissões agora a partir desse projeto de lei para regulamentar o uso, para a gente evitar abusos e também liberar e permitir aquilo que é saudável para a população, para a sociedade. Não é questão de censurar, mas é de estabelecer parâmetros, o professor colocou muito bem, de parâmetros éticos acima de tudo. Eu acredito, professor Ponticelli, que esses parâmetros, muito nossos alunos trazem das suas famílias e recebem também na escola. Pois é, professor Carol, o que muda em ética na rede e em ética na vida? Eu só queria complementar em relação aos nossos alunos. Por exemplo, no ensino médio, Santa Catarina oferece desde 1998, se antecedendo aos demais estados da federação, a oferta da disciplina de filosofia e sociologia na nossa rede. E agora, em nível nacional, nas 3 séries do ensino médio, nós temos filosofia e sociologia, que vão dar a iniciação, a ética e a cidadania para esses nossos alunos, para que eles venham para a rede social com muito mais consciência, com mais tranquilidade e discernimento daquilo que é possível colocar na rede. Professor. O que me parece é que as redes sociais, elas não substituem as instituições representativas da modernidade, que, por exemplo, se a gente pegar as repúblicas, o legislativo, o executivo, o judiciário, ela estimula, ela cria mais debates, mas ela cria tanto debate quanto impressionismo. E nisso aí, ela passa. Então, a banalização, agora há uma Isadora bem relevante, mas já surgiram mais de 100, 200, 300. Daqui a pouco, na temática, na ordem do dia, isso é substituído por outros temas. E as instituições representativas do Estado continuam tendo que fazer o seu papel. Então, a questão da escola, judiciário, executivo, legislativo e os meios de comunicação. Então, com essa perspectiva, o compromisso de longo prazo dessas instituições é maior do que daquilo que é perecível das redes sociais, que ora vai para um lado, ora vai para outro. Então, como estímulo à democracia, é muito interessante. Mas as responsabilidades continuam muito importantes por essas instituições representativas e elas têm que, claro, isso chama atenção, a atitude, né, da Isadora, e adiante, que eu acho que é a grande preocupação que há. O volume de informações que circula hoje praticamente dobra cada dia. Ninguém consegue acompanhar tudo. Nós vivemos aquilo que alguns autores chamam de ética indolora, uma coisa que supera a outra sem que se dê conta e daqui a uma semana ninguém estará falando nesse assunto, estará falando em outro assunto. Mas alguém tem que ter uma responsabilidade de futuro, de longo prazo, de coletividade. Mas isso não é privilégio só das redes sociais e da internet, na mídia, na televisão também. Um assunto é falado, comentado, até que cai no esquecimento. Pois é, o critério de noticiabilidade hoje, no fim, uma notícia expulsa a outra. Exatamente. O calendário humano, que ainda é de 24 horas, está incluindo um volume muito maior de informações do que circulava o século passado ou outro. Então, ninguém consegue acompanhar tudo. Por isso que é até importante... Aliás, temos essa sensação de sempre estarmos desinformados, né? Ninguém consegue. Todo mundo é potencialmente ignorante, né? O 99,999% da informação que circula diariamente, ninguém fica sabendo, porque é impossível, pelo tempo humano de produção, mas consegue aprofundar alguns temas. E as instituições parecem representativas. Por isso que parece importante também a TV Assembleia. Há 20 anos não existia. É verdade. O compromisso dos organismos públicos de comunicação é diferente daqueles vinculados a critérios de audiência e de perecibilidade. Quer dizer, se tem mais audiência, permanece, se tem menos audiência, cai.
comercial, uma série de coisas. A rentabilidade não é econômica meramente, uma rentabilidade social maior. Por isso que meios públicos é muito importante, uma coisa que é uma novidade no Brasil. Professor Caran, eu tive o privilégio de ter estado aqui antes da TV Assembleia e depois. Eu cheguei aqui em fevereiro de 99 e a TV Assembleia foi fundada em dezembro de 2000. Ela iniciou os trabalhos efetivamente... Não, em 99, mas 2000 mesmo. 2000, né? 2001. Isso. Né? Então, a nossa mudança de comportamento em plenário foi um negócio extraordinário. Eu pude presenciar isso. Nós, 40 parlamentares, tínhamos um tipo de atitude no plenário antes da TV Assembleia e mudamos radicalmente, drasticamente essa atitude, comportamental até, depois da TV. Então, eu fico imaginando hoje como é que era o parlamento há 20, 30 anos atrás, sem as TVs, sem esses mecanismos de acompanhamento. Né? Então, o que nos conforta, nos anima, nos motiva, é que todos esses mecanismos vêm para consolidar cada vez mais a democracia, vêm para fortalecer, vêm para participar, para facilitar que o cidadão possa acompanhar o dia a dia dos seus representantes. Porque quando eu recebo um dos 50 mil votos que recebi na última eleição, não recebi nada além de uma procuração de um cidadão para mim agir, votar, falar e fazer em nome dele. E é preciso que ele tenha condições de me acompanhar no dia a dia para saber se daqui a 4 anos, não no meu caso porque eu não serei mais candidato a deputado estadual, mas daqueles que serão, o cidadão precisa ter esse acompanhamento para saber se ele vai renovar esse contrato, digamos assim, o de conceder a procuração ou não. Então, esses mecanismos todos, desde a TV, hoje as redes sociais, a internet, têm que ser utilizados para o lado do bem, para fazer o bem, para construir uma sociedade mais justa, mais democrática, mais participativa, mais fiscalizadora. Agora, nós precisamos balizar isso. E como é que você baliza? Não é um processo fácil também. Né? O Congresso, como a professora Ada lembrou aqui, está discutindo essa matéria há algum tempo já. Já há algum tempo. Mas é um balizamento... Código Penal que vem sendo revisto, já está pensando nessas questões de internet. Inclusive, nós temos, por exemplo, assim, quando, por exemplo, a secretaria tem uma preocupação muito grande, quando os alunos têm acesso a essas redes sociais, o Estado se sente responsável por esses acessos, principalmente quando eles são feitos dentro das nossas escolas, nas salas informatizadas, com o aval da secretaria. Então, a secretaria tem essa preocupação. Então, trabalhar com o professor, juntamente com os alunos, para que esse acesso seja saudável, produtivo, na construção do conhecimento. Agora, é difícil, por exemplo, não é proibindo as Isadoras de falar, só que também, assim, o adolescente, ele já é próprio da imaturidade dele, da própria idade dele, ele é muito impetuoso, ele vai além. E o nosso professor, ele tá migrando do analógico para o digital, entendeu? E os nossos alunos já nasceram conectados, já são nativos dessa tecnologia. Então, o nosso professor está correndo atrás para, né? Para acompanhar novas metodologias. O ensino como um todo. Ensino, né? E a secretaria tem essa preocupação. Quando a secretaria tem essa preocupação, ela pensa no aspecto legal, de legislação, porque tem direitos autorais, né? Propriedade intelectual, uso de imagem. A secretaria é responsável por isso. Quando surge uma imagem numa rede social por um aluno nosso da rede estadual, o Estado é responsável por aquela imagem que está lá. Quando surge um vídeo, quando surge um texto ou uma difamação ou coisa, o Estado se sente responsável. Então, quer dizer, não é liberar por liberar. Nós temos que sentar e estudar o que nós temos de legislação, o que é permitido. Agora o Congresso vai discutir, a partir do dia 30 agora, já foi aprovado o PL, né, para discutir. Nós temos a questão da lei da TV a cabo, a lei do direito intelectual. Quer dizer, nós precisamos de tempo de estudo. E a internet é criança, gente. Ela não atingiu a maioridade ainda. Se a gente fizer a internet tem o quê? 20 anos com o uso que nós temos, nem com metade do uso que nós temos hoje. Então, ela é uma criança e nós estamos nos construindo juntos
aprendendo, errando, arrumando, e o Estado não fica aquém dessa reforma e dessa preocupação. O Estado também, enquanto secretaria, também está preocupado com isso, né? Nós temos buscado assim, reorganizar, reestruturar as nossas escolas, a questão da infraestrutura, né? Por exemplo, o MEC, o Ministério da Educação, dá acesso pela sua rede a todas as nossas escolas. O Estado, pela sua rede, não dá acesso às escolas. Por quê? Porque na nossa rede tramita documentos, informações pessoais sigilosas dos nossos funcionários. Agora, qual na opinião dos então, senhores... é complicado isso. Qual na opinião dos senhores seria a melhor forma de se estimular essa participação? As próprias escolas terem as suas próprias páginas, estimular os alunos a participarem, a depositarem ali as suas sugestões, tomando como exemplo esse caso, né, do ensino, da educação. Não é fácil, porque a gente vive uma mudança radical do uma conceito mudança de intimidade. de paradigma. Esse conceito de intimidade é uma coisa que vem mudando no mundo inteiro. E eu acho que, infelizmente, vem mudando para pior. Então, não só pelo Big Brother, mas porque as redes estão expondo como nunca coisas que Todos a nós, modernidade né? separou entre vida pública e vida privada. E agora nós estamos enfrentando uma banalização da exposição da vida privada. E sem fronteiras, que né? Parece que vale tudo. Então, o problema é como isso é apropriado como naturalidade num cenário cujas consequências, né, podem ser danosas para muita gente. Então, eu nunca fui atingido por isso, também não me exponho muito, mas eu vejo isso com uma certa preocupação. Por isso a questão da formação, seja a escola legislativa, as formação continuada é muito importante. Escolas. Mas acho que as novas gerações concorrem E a com nossa muitas mídia, outras mídias que hoje apelam para critérios de audiência, onde isso passa a ser um valor de mercado. Então esse é um problema de concorrência. Aliás, professor, o que a gente está começando a perceber já era, e a gente sentia isso muito aqui, né? Para mim que estou aqui há 14 anos, a gente sempre sentiu a mídia pautando muito o parlamento. Isso acontece aqui em qualquer lugar do mundo, nos parlamentos é assim que a mídia sempre teve historicamente, a mídia teve um papel muito importante no pautar o parlamento. O parlamento, eu sou um defensor do parlamento, mas costumo ser um crítico também, porque nós muitas vezes não usamos o poder que temos, né, de efetivamente liderar o debate, né? A gente ou é pautado pela mídia ou pelo executivo, né? Infelizmente. É difícil o parlamento, essa é uma autocrítica que eu faço, porque acho que o parlamento precisa se impor mais, afinal de contas, essa é a única casa dos diferentes, né? É a casa que reúne, em tese, os principais pensamentos da sociedade. E por ser mais democrática, mais exposta. Com né? toda certeza, mais exposta. democrática, mais transparente, porque é autofiscalizada. Diferente dos outros, não é uma crítica aos outros. Mas no outro, num se tem a vitalidade e no outro se tem o poder da caneta para nomear e exonerar. Aqui não, aqui ninguém é patrão de ninguém, aqui é plural, né? Aqui o sistema é um pouco diferenciado. Mas a casa, o poder como um todo não se impõe como deveria. Que nos pauta ou é a mídia, historicamente ou foi ou a mídia ou o executivo. Agora a gente está começando a sentir essa mudança. As redes têm pautado a própria mídia, a gente começa a perceber já. E consequentemente a casa também. A gente já começa a sentir essa influência aqui dentro também, a influência das redes. Portanto, esse é um negócio extremamente poderoso, né? A gente vê em cada eleição isso mais usado, né? Se dizer que, alguns afirmam que o Barack Obama é fruto disso, há 4 anos atrás. Com certeza. Nós levamos um tempo, né? Eu acho que não é bem isso, foi um pouco disso, né? Bastante disso. Foi um pouco disso também. Ele teve muita habilidade também para sair na frente, né? Aqui, esse negócio se imaginava que há 2 anos atrás seria muito fortemente usado, não foi. Nesta eleição a gente começa a perceber que a força aumentou e eu repito, me preocupa muito a consequência disso. Nós fizemos um episódio no município do sul do estado, que aqui por questões da lei eleitoral não vou citar qual, onde um candidato e outra liderança foram acusadas de um crime bárbaro. E na investigação se constatou que aquilo era uma produção. Mas o saco de penas foi lançado ao vento. Produziu estragos num determinado momento, que eu acho que vão se reverter
como ainda falta um tempo até a eleição, vão acabar se revertendo pela comprovação da farsa, da montagem, mas veja que é um processo perigoso. O senhor tem participado de inúmeros debates e promovido esses debates pela Escola do Legislativo de outro tema dentro da questão das redes sociais, também bastante importante e preocupante, que é o próprio cyberbullying. É verdade. Né? A escola trouxe um debate profundo sobre isso. Lei 14.251, Lei Estadual de Combate ao Bullying, né, que agora o Congresso Nacional está finalizando a discussão da sua lei também, e o Código Penal criminalizando agora, né, a prática do bullying, que no meu tempo, professor, eu fui professor de escola isolada. Em Tubarão? Não, eu sou adotado por Tubarão. Sou filho de Pouso Redondo, do Alto Vale do Itajaí. Professor de matemática? Eu fui professor de multisseriada ainda. Aquela onde o professor era o professor, o merendeiro, o padre no final de semana, o conselheiro sentimental da família. Aliás, foi a maior e a melhor experiência que eu tive no magistério, da escola multisseriada, no interior. Alfabetizava de manhã e à tarde tinha segunda, terceira e quarta séries na mesma sala, tinha uma sala só na comunidade, e lá eu assisti. Na escola antes tinha sido vítima, testemunha e autor de bullying, né? Depois na escola testemunhei como professor e dizer como todos que aquilo era brincadeira de época, brincadeira de criança, né? A gente passou um tempo sem perceber achando que isso era normal. Que aquela brincadeira era normal, né? Normal para quem até fazia, era, as consequências... anormal para quem sentia, né? As consequências. Hoje o bullying é virtual, né, professor? Pois Hoje, o cyberbullying hoje o bullying é virtual, é outro mal que está aí atingindo centenas de crianças, adolescentes e jovens, e agora que esse assunto está muito mais pautado e produzindo resultados também no combate, né? O que a gente pode falar então, professores, deputado Juarez, professor também, né? Professor e está deputado, né? Como se costuma dizer. O que a gente pode falar mais diretamente para pais e para educadores, de um modo geral, no que se refere a essa prática da cidadania usando essa importante ferramenta que é a rede social? Professor Caram. Olha, eu não sou muito um conselheiro, né? Assim, mas o que eu posso dizer? A primeira coisa é a questão da responsabilidade, né? Da formação e da conversa com os filhos, né? Dependendo das famílias, isso é possível. A segunda coisa é confiar nas instituições representativas do Estado. Mas para isso é preciso que cada cidadão também cumpra o papel que ele exerce dentro da cidadania, no recolhimento de impostos, no observar o sinal fechado, no observar a faixa de segurança e no observar uma série de coisas que estão no campo dos deveres e dos direitos constitucionais e nas leis derivadas. Por que isso? Porque isso otimiza as finalidades do próprio Estado no sentido de representar o conjunto da coletividade e fiscalizar a aplicação de recursos. Com essa perspectiva dá para fazer o quê? Bons programas, quer dizer, bons projetos, longevidade nos projetos, regularidade nos projetos e talvez dê para investir melhor na questão da educação e a longo prazo no próprio futuro, né? Então essa é uma perspectiva assim que eu... Obrigada, professor. Bom, eu eu sou efetiva na Secretaria de Estado, mas eu sou professora de formação e de coração, então o meu olhar é extremamente pedagógico em relação às mídias e às redes sociais. Nós temos no portal da Secretaria o blog das escolas. E a gente estava falando nas redes sociais, quando se fala em redes sociais, se pensa em Twitter, Orkut, Facebook, sim, MySpace, etc., né? E a Secretaria de Educação criou o blog das escolas. E ele não tem a mesma procura, a mesma audiência que tem essas redes sociais, o blog das escolas. É uma coisa assim que nos chama a atenção, nós estudiosos de mídias, assim, nos chamou a atenção. Por exemplo, se é um blog individual de um aluno, ele tem audiência. O blog das escolas não tem a mesma audiência. Então, o que é que nós, especialistas, estamos pensando? Estudando de que forma atingir, mudar esse olhar desse aluno, buscar esse aluno para o nosso olhar pedagógico.
trazer esse aluno para o olhar pedagógico, na construção do conhecimento, que é o objetivo maior do professor, do educador, é construir conhecimento com o seu aluno, usando essas ferramentas e trazer esse aluno. E o nosso blog não teve a mesma audiência. As escolas estão construindo os seus blogs, mas eu passo sempre pelos blogs e eles não têm a mesma audiência que tem essas outras redes sociais. E eu até estava observando final de semana, passando num desses, no Facebook, e uma professora de língua estrangeira postou um vídeo no YouTube. Ela ia participar da Semana da Cultura na escola. Então, ela trabalhou em sala de aula a questão da cultura na visão da língua estrangeira e tal. E ela postou no Facebook, na página dela, para os seus alunos, né? Vejam esse vídeo, ela buscou lá no Facebook. Aqui está a coreografia da apresentação de vocês. Deixem seus comentários. Então, quer dizer, os educadores também... Por acaso, essa professora foi minha colega de mestrado e doutorado. Então, ela já está além da maioria, né, de alguns... Achando um caminho. Está achando um caminho. Poderá não ser o ideal, mas é o que ela encontrou. Eu achei, assim, fascinante uma professora ter essa habilidade, né, esse insight. Eu tive uma outra professora também de língua estrangeira que criou também uma comunidade de aprendizagem para a língua estrangeira com a participação dos alunos, onde a comunicação era em língua estrangeira. Então, quer dizer, os professores estão buscando, eles estão investindo. E trazer esse aluno para esse olhar pedagógico de construção de conhecimento, gente, não é fácil. É muito mais fácil o aluno acessar e brincar com o seu colega, ou filmar o sapato da professora que não está legal e botar na rede, entendeu? Quer dizer, o professor também tem que estar preparado para isso. E a secretaria, ela pensa nisso, já está pensando nisso, em políticas de formação continuada, para deixar esse professor mais de acordo com esse novo perfil desse aluno que está aí. O aluno já nativo das tecnologias. E o professor, como ele é um migrante, ele está buscando... Mas nós temos experiências maravilhosas de professores que estão, assim, investindo. Conseguindo achar o caminho. Estão achando o caminho. Nós temos, inclusive, um outro curso agora que vai começar, ou já começou por esses dias, do aluno integrado, que é uma política do Ministério com a participação dos estados e de uma universidade. Esses alunos vão ser também não multiplicadores, eles vão trabalhar na escola para dar assessoria dentro das salas informatizadas também. Então, a Secretaria tem assim, uma gama de ações, ela está buscando o seu caminho também, porque nós também, enquanto Secretaria, também somos migrantes, né? Claro. Doutora Ada, muito obrigada. Deputada Juarez. Eu acho que nós temos que trazê-los mais para nos ajudar a encaminhar essas ações, né? Porque eu costumo brincar que quando a gente adquire um equipamento eletrônico hoje, tem que arrendar uma criança de 3 ou 4 anos para nos ensinar, né? Porque nós que passamos dos 40, a gente começa a ter uma dificuldade violenta para acessar. Eles, a impressão que a gente tem é que no ventre da mãe já ficam treinando essas coisas, porque eles já nascem com uma habilidade extraordinária, né? Você pega uma criança de 1 ano hoje, pouco mais de 1 ano, você der um telefone novo para ela decifrar, ela vai aprender com muito mais facilidade sem ler manual, porque nem sabe ler ainda. A minha neta de 1 ano e meio acessa o celular do pai, põe no aplicativo do desenho e assiste. É um negócio extraordinário. A impressão que a gente tem é que lá no ventre da mãe já tem uma escola, né, para ensiná-los a chegar aqui já com essa condição toda. Então, acho que a gente precisa usar mais as orelhas para ouvi-los. Sabe, na escola a gente tem que fazer isso também. Nós vamos fazer na escola do Legislativo no sentido de saber mais o que eles efetivamente esperam de nós enquanto operadores dessas oportunidades. A escola tem uma política própria para trabalhar a questão das mídias, das redes? Não, nós trabalhamos muito no programa Conhecendo o Parlamento, que é um programa muito amplo. Mas para ajudar a nossa escola. Eu sinto que nós precisamos ampliar isso. Nós precisamos ter um olhar agora específico para essa questão das redes sociais, porque esse negócio veio para ficar, né? Ela só vai ser aperfeiçoada, não é modinha. Elas, efetivamente, eu repito, elas pautam a grande mídia hoje. Então, acho que a gente precisa cuidar mais disso
e procuraremos fazer na Escola do Legislativo. E com certeza os veículos de comunicação do Parlamento estão aí para também cumprir esse papel, inclusive mais recentemente com a revista digital da própria Assembleia, com a Assembleia mais ativa nas redes sociais também, levando as informações do Parlamento via rede social, exatamente porque se tem consciência da importância e de que tudo isso veio para ficar, mas é uma ferramenta extremamente importante que precisa ser usada, como foi dito aqui, com muita responsabilidade, com a ética que deve conduzir a vida de todos nós, cidadãos. É isso que a gente quer. Muito obrigada pela audiência. Até o próximo Parlamento Debate semana que vem.